Queridos irmãos, queridas irmãs, um bom dia, um bom início de semana. Hoje, terça-feira, 30 de maio da 8ª semana do tempo comum. Então, voltamos a esse tempo comum, tempo ordinário da nossa igreja, o tempo em que nos preparamos, né? A cada período da nossa liturgia, vamos vendo de tempos em tempos, né? Acabamos de sair do tempo de Pentecostes, antes do tempo pascal, que foi esse tempo de graça, de ressurreição no meio de nós. Semana passada vivemos a grande novena e eu espero que você tenha participado, tenha acompanhado conosco, ou vivido de outras formas na vossa paróquia, na vossa comunidade, essa semana, né, de preparação para a graça do Espírito Santo. E ontem foi a grande festa na nossa igreja de Pentecostes, em que recebemos o dom do Espírito Santo. Então, cheios do Espírito Santo, podemos viver bem esse tempo comum, na escuta da vontade de Deus, deixando sermos trabalhados, né, pela igreja, pela sua palavra, pela liturgia que a igreja nos oferece. E hoje, de modo particular, entramos nesse novo ciclo e a igreja nos traz, como primeira leitura, o livro do Eclesiástico. Observar a lei é multiplicar as oferendas. Cumprir os mandamentos é oferecer sacrifício de comunhão. Mostrar-se generoso é fazer uma oblação de flor de farinha. Dar esmola é oferecer um sacrifício de louvor. O que agrada ao Senhor é o afastar-se do mal. O afastar-se da injustiça é um sacrifício expiatório. Não te apresente diante do Senhor de mãos vazias, porque tudo isso se faz por causa de um preceito. A oferenda do justo alegra o altar. Seu perfume sobe ao Altíssimo. O sacrifício do justo é agradável, a sua memória não será esquecida. Glorifica o Senhor com generosidade. Não regateis as tuas primícias. Em todas as tuas oferendas, mostra um semblante alegre. Consagra o dízimo com alegria. Dá ao Altíssimo conforme Ele te deu, com generosidade segundo as tuas posses. Pois o Senhor retribui a dádiva, dar-te-á em troca 7 vezes mais. Não tentes corrompê-lo com presentes, porque ele não os receberá. Não te apoies num sacrifício injusto, pois o Senhor é um juiz que não faz acepção de pessoas. Que bela leitura! Essa é para começarmos bem o início da nossa semana. Ele vai dizer que observar a lei é multiplicar as oferendas e cumprir os mandamentos é oferecer um sacrifício de comunhão. Então hoje, né, no livro do Eclesiástico, ele vai nos lembrar o quanto é importante guardarmos a lei, as promessas do Senhor, guardarmos a sua palavra. E ele vai dizer, o que agrada o Senhor é afastar-se do mal. É afastar do pecado, é afastar, né, das injúrias, afastar da mentira, daquilo que desagrada o coração de Deus, né? O que agrada é aquilo que nós, de fato, nos afastamos daquilo que fere o seu coração, né? Afastar-se da injustiça é um sacrifício expiatório. Não te apresente diante do Senhor de mãos vazias. Olha o convite que hoje o livro vai nos fazer. Não se apresentar diante do Senhor de mãos vazias, mas ao contrário, oferece ao Senhor tudo o que você tem. E talvez você vai dizer, mas eu não tenho nada para oferecer. Oferece a tua vida, oferece o teu serviço à igreja, né? Oferece o teu coração ao Senhor, aos teus irmãos. Oferece o nada que nós temos ao Senhor e Deus do nada faz tudo na nossa vida e na vida daqueles que estão à nossa volta. A oferenda do justo alegra o altar, seu perfume sobe ao Altíssimo. O sacrifício do justo é agradável, a sua memória não será esquecida. Então, o Senhor não esquecerá dos nossos pequenos sacrifícios oferecidos e ofertados ao Senhor. Então, oferta ao Senhor nesse dia as pequenas oferendas que nós temos. E você sabe qual é o sacrifício que o Senhor te chama hoje a viver? Qual é a oferenda que o Senhor te pede de viver nesse tempo? Por mais difícil que seja, um sacrifício, uma oferenda bem ofertada, agrada o Senhor e Ele nos recompensa com a sua graça. Ele nos recompensa com o seu amor e com a sua misericórdia. E o próprio Eclesiástico vai nos dizer, o Senhor retribui a dádiva, dar-te-á em troca 7 vezes mais. O número 7 é o número da perfeição. Então o Senhor nos dará 7 vezes mais. O Senhor nos abençoará 7 vezes mais se nós soubermos, de fato, oferecer ao Senhor as nossas oferendas e os nossos pequenos sacrifícios. O Senhor é um juiz que não faz acepção de pessoas. Então, o Senhor não escolhe. Aquele que abre o seu coração, Ele retribui com a sua graça. E o Senhor, de fato, nos ama
sem fazer acepção. Ele não escolhe o mais inteligente ou o menos inteligente, ele não escolhe o mais espiritual ou o menos espiritual, mas o Senhor ama cada um de nós. Ele ama aquele que tem o coração reto, ele ama aquele que se dá e que se oferta. E o salmo de hoje é o Salmo 49. Reuni junto a mim os meus fiéis, que selaram minha aliança com sacrifício. O céu anuncia sua justiça, pois o próprio Deus vai julgar. Ouve, meu povo, eu vou falar. Israel, vou testemunhar contra ti. Eu sou o teu Deus. Não te acuso pelos teus sacrifícios. Teus holocaustos estão sempre à minha frente. Oferece a Deus um sacrifício de confissão e cumpre teus votos ao Altíssimo. Quem oferece uma confissão me glorifica, e ao homem íntegro mostrarei a salvação de Deus. Então o salmista hoje vai nos lembrar que o Senhor, eu sou o Senhor teu Deus. Ele é o nosso Deus, que olha a cada um de nós, que reconhece os nossos sacrifícios e a nossa oferenda. E esse salmo é uma confirmação da primeira leitura, né? Porque a primeira leitura vai falar da oferenda do sacrifício, e o salmo hoje novamente vai dizer: não te acuso pelos teus sacrifícios, mas ao contrário, teus holocaustos estão sempre à minha frente. Oferece a Deus um sacrifício de confissão e cumpre teus votos ao Altíssimo. Então é a confirmação daquilo que a primeira leitura hoje também nos pede viver, né? Quem oferece uma confissão me glorifica, e ao homem íntegro mostrarei a salvação de Deus. Então o que é que o Senhor nos pede? Um homem íntegro, um coração justo, um homem que de fato busca Deus em tudo na sua essência. E que mais uma vez, como diz a primeira leitura, sabe oferecer os sacrifícios, as pequenas oferendas. Eu falo pequena porque nós não temos grandes coisas para oferecer ao Senhor, mas o pouco que nós temos, o Senhor acolhe no seu coração e nos dá essa graça, né, de retribuir, como diz a própria primeira leitura, 7 vezes mais. E o evangelho de hoje de São Marcos. Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus declarou: em verdade vos digo, que não há quem tenha deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, por minha causa ou por causa do Evangelho, que não receba 100 vezes mais desde agora, neste tempo, casas, irmãos e irmãs, mãe e filhos e terras, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Então essa leitura é uma leitura de promessa. Eu costumo dizer que é uma leitura bem vocacional. Porque às vezes nós temos a tendência de negarmos a vocação de seguir o Senhor por medo de deixar tudo, deixarmos a casa, o pai, a mãe. E aí o Senhor vai nos dar uma promessa. Ele vai dizer: aquele que deixa pai, mãe, casa, por causa de mim, receberá 100 vezes mais. E é verdade, o Senhor nos abençoa, né? Ele nos dá 100 vezes mais irmãos, pais, mães, não de forma física, mas o Senhor nos dá quando nós deixamos tudo e nós seguimos a vocação. E sobretudo, quem é padre religioso que tem que deixar a sua casa, quem é missionário que tem que deixar a sua família, de não ter medo. Mas ele vai nos lembrar: receberá 100 vezes mais, porém com perseguições. Então a vida missionária ela não é fácil. A gente sabe que qualquer vocação, e não só a vida missionária, né? Qualquer vocação que nós abraçamos, qualquer missão que nós recebemos, a gente sabe que não é só flores, que há dificuldades, que há tribulações, que há angústias, que há medo e insegurança. Mas quando nós damos o nosso sim, o Senhor nos abençoa e Ele nos dá os meios necessários para corresponder a tal vocação, a tal chamado. E aí ele vai terminar o evangelho dizendo: muitos dos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Então é muito conhecida essa palavra, mas é verdade. Muitas vezes o Senhor elege o último, né, o menor. O Senhor conta muitas vezes com a disposição do nosso coração e Ele nos dá essa graça de corresponder. Não importa se somos o primeiro ou se somos os últimos, mas somos chamados a corresponder o chamado e à vontade de Deus. E hoje no ofício das leituras é muito belo, porque a igreja vai nos dar ali desde da liturgia o livro das confissões de Santo Agostinho, a leitura patrística, que tem o tema: seja eu quem for, só a ti manifesto o Senhor. Então, peçamos nesse dia a graça de manifestarmos ao Senhor quem nós somos, porque o Senhor quer nos acolher como nós somos, com as nossas graças, mas também com a nossa pobreza, com a nossa pequenez. Então, tenhamos uma bela semana, cheia da graça ainda do Espírito Santo, né? Colhendo frutos e graças
grande festa de Pentecostes que vivemos no domingo. Então, peçamos ao Senhor nessa semana de entrar nessa escuta do Espírito Santo e de fazermos a sua vontade. Que Deus os abençoe.